E aí, quando ela consegue perceber essas melhoras, eu acredito que ela já fica mais contente com ela mesma. Então, ela já começa a ver, poxa, eu tô conseguindo, meu intestino tá funcionando melhor, a minha pele tá mais bonita, independente da balança ainda, né? Eu estou mais disposta, eu consigo executar todas as minhas tarefas do dia, né? Eu não tô sentindo tanto sono, eu durmo melhor a noite toda. Então, todas essas melhoras, sim, vêm com algumas mudanças alimentares que às vezes você nem percebe. Mas elas acabam caindo nessas melhorias que às vezes a gente acha que não é de uma dieta, mas sim, é de nutrição. Quais são as maiores queixas dos seus pacientes quando vão ao seu consultório? Assim, esteticamente, a barriguinha. A maioria é a barriguinha, quer diminuir a barriga. Na questão de sistema digestivo, então, sintomas gastrointestinais aparecem muito no consultório, inchaço abdominal, gases, refluxo. Então, essas são as queixas mais com relação à alimentação. E esteticamente, ganho de massa muscular e emagrecimento, né? A nutrição esportiva, ela é muito voltada para o espelho, né? A pessoa quer ver no espelho o resultado dela. E aí, isso é um grande motivo de busca, né, que as pessoas vão ao nutricionista, procuram se alimentar melhor, é querer se sentir bem ao olhar no espelho. Esses alimentos, você falou com relação a muitos problemas gástricos, tem a ver com os alimentos e os aditivos que são hoje, por exemplo, o trigo, que hoje colocam muito glúten nele. Explica um pouco melhor sobre essa questão alimentar. E tem a ver também com o tipo sanguíneo de cada um? Ou Sim, não tem nada a ver? Sim, a gente tem uma associação, né, de questão fisiológica, tanto é que cada pessoa, existe uma dieta perfeita para ela, né? A gente precisa buscar essa dieta, né, avaliar os exames e avaliar experimentando o que eu posso tirar, o que eu posso trocar. É claro que existem evidências científicas já, de que a gente tem sim o glúten e a lactose causando alguns efeitos, né? O leite também, né? Causando alguns efeitos, como inchaço, algum tipo de irritação ou alergia alimentar, que causam a inflamação e fazem a pessoa estar mais inchada, que fazem a pessoa não ter um sistema digestivo funcionando melhor, né? E aí isso desencadeia outros problemas, como, por exemplo, o intestino e um sistema digestivo funcionando de maneira ruim, não vai deixar você absorver nutrientes de maneira satisfatória. Se você não absorve nutrientes, vitaminas, minerais, nutrientes, você não tem um corpo funcionando bem. Então, você não consegue emagrecer, você não consegue ganhar massa muscular. Então, tudo vai partir dali, de como é que teu sistema digestivo está, né? E esses alimentos que podem causar uma irritabilidade maior, como é o caso do glúten, da lactose ou até da proteína do leite mesmo, podem fazer com que essa inflamação fique um pouco pior, né? Então, a gente precisa tratar isso primeiro, para saber e para ver como a pessoa vai responder. É claro que você não é necessário que você nunca mais coma a sua pizza, né? Nunca mais vou poder comer pizza. Não é isso. É que você precisa saber que esses alimentos, em algum momento, podem estar te causando uma inflamação e você precisa substituí-los, né, para poder ver uma melhora. Quando você observar essa melhora, a gente pode ir introduzindo novamente e aí você vê como é que você reage. O intestino funcionando bem, ele vai digerir bem os alimentos, né? Mesmo que cause algum desconforto em algum momento, você vai conseguir digerir bem, vai fazer a reação necessária para botar para fora o que tem que botar para fora e absorver o que tem que absorver, tá? Então, a gente precisa avaliar. E essa avaliação é feita assim, no momento da consulta, em que a gente está ali conversando, a avaliação de exames bioquímicos, né, exames de sangue, para ver como é que a pessoa está, e a dieta propriamente dita, observar como é que ele reage comendo esses alimentos aqui, substituindo esses outros alimentos. Cada pessoa é única, a gente precisa ir fazendo uma avaliação contínua e próxima, nutricionista-paciente.
Já dizia minha avó, lá nos tempos passados, minha filha, não se come vendo televisão. E essa prática eu adotei e eu tento fazer isso na minha casa. Muitas das vezes não funciona. Que, por exemplo, a minha filha ama ver televisão comendo. Eu acho que na hora que eu tô comendo é meio que um ritual. Pra mim, tá? Eu tenho que comer, a comida tem que estar bonita, tem que estar colorida, tem que ter o visual. Pode ser um omelete com salada, mas tem que ser um omelete bonito, não pode ser aqueles chatelados, sabe? Então, eu tenho esse ritual comigo, na hora da alimentação, ter uma pausa para aquilo. E a sociedade brasileira, eu creio que em muitos países, as pessoas comem para não passar fome. E eu acredito que seja um momento assim de um ritual mesmo. Você acha que a televisão, esse momento de comer rápido, atrapalha em algum momento essa forma de digestão? Sim, total. Assim, o momento da refeição, ele não pode ser desconectado, ele é o todo. Então, quando você olha para a comida, o prato arrumado, que você falou, bonito, colorido, o seu corpo já começa a se preparar para digerir aqueles alimentos. Né? O nosso corpo, ele é perfeito. Deus criou um sistema, uma máquina perfeita. E a gente começa olhando o prato, sim. O prato arrumado, as cores, a gente já sabe, tem uma noção que aquelas cores têm substâncias, sim, que a gente chama de compostos bioativos, né? Não necessariamente nutrientes, não necessariamente carboidrato, proteína, lipídio e vitaminas e minerais, mas existem componentes, né, que são outros compostos que também nos ajudam na nossa saúde. E essas cores no prato são esses compostos. Uma variedade dessas cores no prato são compostos que ajudam a gente na saúde, sim. Em toda a engrenagem bioquímica que tem que acontecer no nosso corpo, na absorção dos nutrientes, no trabalho que esses nutrientes fazem com a gente. Então, começa assim, com o visual. E aí você comer, estando presente na refeição, é algo que vai mudar tudo. Você está ali presente, olhando o seu prato, e a cada garfada você está sabendo que aquele alimento vai fazer bem para você, sentindo o sabor do alimento. A gente vive hoje um momento da vida muito corrido, muito louco, né? Você engole às vezes a comida, né? E além da ciência mesmo explicar que a digestão começa na mastigação, a gente começa a digerir os alimentos quando a gente tritura eles com os dentes, né? Que vai te ajudar lá no teu intestino, lá no teu estômago, a fazer todo o outro processo que é necessário bioquimicamente falando também. Isso aí é importante, é super importante, porque se você chega lá, imagina, um pedaço de carne praticamente inteiro, porque você engoliu aquela carne. Quanto que o teu corpo vai precisar gastar para tentar quebrar aquela cadeia química que aquela proteína é? E a proteína, ela é uma estrutura química de difícil quebra. Ela não é tão fácil assim, né? E aí o teu corpo gasta muita energia para aquilo e pode te fazer mal, sim. Você pode ter um estufamento, você pode ter um momento ali que você tem gases ou que você se sinta mal, uma digestão ruim, com dores, com incômodo. E isso, às vezes, é por falta de mastigação. Então, mastigar bem os alimentos vai te ajudar na hora daquela digestão. E você se sentir bem pro dia, disposição, né? Imagina um almoço pesado, né? Ou pesado e que você não mastigou direito. A tarde toda que você precisa trabalhar, acabou para você, né? Você vai passar mal, você vai não conseguir estar concentrado, porque tá sentindo dor, incômodo, né? Eu vi que os brasileiros, eles almoçam, entre refeições, eles gastam de 3 a 5 minutos no máximo. E que o tempo ideal, 15 minutos. Ou seja, as pessoas engolem realmente a comida. Isso traz prejuízos, não só no curto prazo, mas a longo prazo também, porque você não vai conseguir absorver nutrientes, você vai passar mal naquele momento, e aí podem desencadear outros problemas mais à frente, né, na sua